Olá! Fizeram uma pesquisa agora com a seguinte pergunta: você conhece uma pessoa que seja fofoqueira, mexeriqueira, fuxiqueira? Em outras palavras, você conhece gente de língua grande mesmo, que no dia que morrer vai precisar de um caixão para o teu corpo e um caixão para a sua língua? Com toda certeza, pois tanto eu como você conhecemos um monte de gente assim, não é mesmo? E ao ponto até de faltar papel e caneta para tantos nomes de pessoas que conhecemos. E se agora eu fizer uma outra pesquisa com a seguinte pergunta: e eu? Sou um fofoqueiro, um linguarudo ou um mexeriqueiro também? Bom, aí a folhinha, uma folhinha A4 e uma caneta com 1% de tinta ia dar para tão poucos nomes e 1 milhão de entrevistados. Porque infelizmente minha pedra, às vezes caiu naquela tentação de acharmos que somos um santo, uma santa imaculada, que nunca fez uma fofoquinha sequer de alguém. E o pior é que tem gente achando que quando morrer, o papo do momento lá que tiver no momento vai canonizá-lo como santo ou santa e depois colocar a sua imagem no altar com as mãos juntinhas, cabeça assim meio tombada de lado, para a veneração dos fiéis. Vai esperando sentado para não se cansar, como dizia minha mãe. Doido aí. Meu nome é Adão e bora lá para mais um vídeo com o tema: como acabar com uma fofoca. E solta a vinheta! E sejam todas e todos bem-vindos ao nosso humilde canal. Mas afinal, o que é uma fofoca, uma bisbilhotice, um fuxico, um mexerico, hein? Basicamente, podemos dizer que é um ato de ficar especulando a vida de alguém e depois sair contando para todo mundo. E a coisa fica pior é quando a fofoca não tem um pingo sequer de veracidade. É uma notícia falsa, uma mentira, ou como dizem por aí agora, uma fake news. E como diz o ditado: quem conta um conto aumenta um ponto, uma vírgula, uma aspas, 2 pontos, ponto e vírgula. Ou seja, a pessoa ouve de um jeito e conta do outro, piorando a coisa, a situação. O que estou querendo dizer é que seja uma fofoca baseada em mentiras ou não, ninguém tem o direito de sair contando as coisas dos outros por aí, não. Porque fofoca é fofoca e, como eu já disse, só traz treta para todo mundo. E isso não é novo, minha pedra. Fuxicar sobre as vidas dos outros é coisa muito das antigas. Vem lá dos tempos das cavernas. E já foi o tempo que um fofoqueiro ficava debruçado lá sobre uma janela de uma casa, bisbilhotando a vida das outras pessoas, depois sai contando por aí. Hoje os fofoqueiros de plantão, ele tem aí, uma ferramenta super eficaz, Estou falando da parceria entre os celulares e as redes sociais, que uma vez fofocado e lançado em nuvens, se espalham como farinha jogada ao vento. E pouca coisa poderá ser feita para amenizar as consequências que ficam fora de controle. Minha pedra, quem nunca fez uma fofoquinha de alguém, que atire a sua primeira pedra. E eu não estou dizendo que fofocar é normal, não. Esse comportamento medonho, ele pode ser assim, até natural. Mas normal não, never. E aqui no Brasil tem até programas de TV especializados nesse negócio de ficar contando as coisas da vida das outras pessoas. E o pior é que alcança altos índices de audiência, ou seja, tem plateia fiel. O povo gosta de fofoca e faz fofoca pra caramba, tanto homens como mulheres. E se perguntarmos para alguém se ela gosta de fofocas, vão dizer que não. Conheço uma piadinha, que diz que um camarada chegou para um gaguinho e disse: eu detesto fofoca, e você? O gago então, ele responde: eu já gosto de fofoca. Eu não gosto é de leão marinho que fica comendo a fofoca. O que precisamos colocar em nossas cabecinhas é que esse comportamento viciante de ficar fofocando só causa desavenças e problemas para todo mundo. E eu conheço uma historinha que vai ilustrar bem esse negócio de consequências de uma fofoca e de como ela se espalha rapidinho por aí. Então, bora lá para a historinha. Conta-se que um homem procurou um sacerdote para fazer uma confissão. Padre,
fiz um pecado horrível, fiz uma fofoca sobre uma pessoa que acabou trazendo muitos prejuízos para ela e eu estou aí muito arrependido. Meu filho, o que você fez foi muito grave mesmo. Realmente a fofoca é algo terrível e diabólico, mas se o seu arrependimento for sincero, Deus em sua misericórdia já te perdoou. Mas como penitência, você vai procurar essa pessoa e pedir perdão para ela. E depois eu gostaria que você pegasse um saco de folhas secas e voltasse aqui na igreja a pé, espalhando todas as folhas pelo caminho. E assim o homem todo arrependido fez. Procurou a pessoa, pediu perdão, pegou um saco, encheu de folhas secas do seu quintal e a pé então ele se dirige até a igreja espalhando as folhas secas. Depois de um tempo ele se encontra com o padre na igreja e todo sorridente, com o dever cumprido, diz ao padre assim: seu padre, fiz tudo que o senhor me pediu, né? Pedi perdão para a pessoa, ela me perdoou, depois enchi um saco de folhas secas como o senhor me pediu, espalhei elas pelas ruas, até aqui fiz tudo certinho, seu padre. Agora eu não entendi, seu padre, o porquê de espalhar folhas secas pelas ruas. É alguma simpatia, seu padre, que o senhor está me ensinando? Não, meu filho, não é nenhuma simpatia não. Mas antes de eu responder essa pergunta, eu gostaria que você voltasse agora pelo mesmo caminho que fez até aqui e recolhesse todas as folhas secas que você espalhou pelas ruas. Mas padre, isso é impossível? O vento já espalhou as folhas para todos os lados. É impossível recuperá-las, seu padre. Então, meu filho, sua ação de pedir perdão à pessoa foi louvável e Deus já te perdoou pela fofoca, como eu já te disse. Mas a fofoca, a calúnia, as fake news, uma vez lançada pelo ar, são como essas folhas que você espalhou pelas ruas, impossíveis de recuperá-las. Ou melhor, uma fofoca lançada no ar é impossível de controlá-la, de acabar com ela. Minha pedra, tem muita gente por aí sofrendo com prejuízos por conta de uma fofoca que se esparramou como folha seca ao vento. Ou seja, por mais que queiramos corrigir uma fofoca, né, pouca coisa poderá ser feita para acabar com ela e amenizar as suas consequências. E que consequências são essas, minha pedra? Vem comigo que eu vou lhe passar. Bom, entre os muitos problemas, poderemos citar os medos, os pânicos, os problemas psicológicos, a depressão, perdas de oportunidades no trabalho, isolamento social, que mais? Perturbações, prejuízos financeiros, desavenças familiares, divórcios, perseguições, suicídios e assassinatos. Não sei se você lembra do caso de uma dona de casa aqui na cidade de Guarujá, em São Paulo, que foi brutalmente morta, linchada por seus vizinhos, após alguém ter espalhado um boato pelas redes sociais de que ela fazia magia negra com crianças. Ou seja, essa senhora que foi vítima de uma fofoca acabou pagando com a vida. A que ponto chega o ser humano? Tem uma frase, né? Eu tenho aqui uma frase de Jean-Jacques Chihuahua. Acho que deve ser isso a pronúncia. Depois a gente dá uma pesquisada. Que a boca é como uma arma, a língua como gatilho e as palavras como munições. Olhe bem como usa essas coisas. É possível que esteja matando vidas por aí, sem se aperceberdes. Preste muita atenção no que falas. Minha pedra, a fofoca também é uma arma do demônio, sim. E se por um lado a vítima das fofocas tem consequências graves, os fofoqueiros também têm. Porque a fofoca é um facão de dois gumes, fere dos dois lados, tanto a vítima da fofoca como o fofocador ou caluniador. E entre as suas consequências estão a fama de fofoqueiros, difamadores, espalhadores de fake news, de pessoas sem credibilidade, de língua grande, e sem contar em consequências jurídicas e psicológicas, e principalmente consequências espirituais. Ou seja, fofocaiadas não trazem benefícios para ninguém, somente prejuízos. E o apóstolo Santiago, ele tem um capítulo inteirinho falando sobre uma língua grande. Ele diz lá em sua carta, né, que a língua é como uma pequena faísca que incendeia uma floresta inteira. E que também ela pode ser instrumento de bênçãos,
como também de maldições. Está curioso? É só conferir, está lá na carta de São Tiago, no capítulo 3, versos de 1 ao 12. E como podemos acabar com esse negócio de fofocaiadas, de calúnias, de notícias falsas, hein? Eu quero ilustrar isso com uma historinha, e hoje o nosso vídeo está cheio de historinhas que ensinam, que maravilha, né? Eu estou falando de uma historinha baseado num conto atribuído ao filósofo Sócrates, que vai nos ensinar de como sermos sábios e barrar uma fofoca medonha antes que ela cause maiores prejuízos. Estou falando do conto das três peneiras. Então, bora lá aprender como acabar de vez com uma fofoca medonha. Conta-se que um rapaz aproximou-se de um senhor e já foi logo falando: tenho uma coisa para te contar do seu vizinho que vai te deixar de cabelo em pé. O jovem mal termina de falar e aquele senhor interrompe o fofoqueiro com uma pergunta super pertinente. Não me leve a mal não, meu jovem, mas o que você tem para me contar sobre o meu vizinho? Já passou pelas três peneiras? Três peneiras? Como assim? Respondeu o jovem todo curioso. Estou falando das três peneiras de Sócrates. Então vamos lá e preste muita atenção. A primeira peneira é o da verdade. O que você vai me contar sobre o meu vizinho é verdade? Olha, se é verdade eu não sei, mas eu fiquei sabendo dessa história lá no bar do Zica, respondeu o jovem. Tá vendo, meu jovem? Já não passou pela primeira peneira, a peneira da verdade. Agora vamos para a segunda peneira, o da bondade. O que você tem para me contar vai fazer bem para o meu vizinho? Vai edificar a sua vida? Vai melhorar as condições de vida dele? Não, não vai, é muito pelo contrário, respondeu o jovem todo admirado. Tá vendo, meu jovem? Não passou pela segunda peneira também. Agora vamos para a terceira peneira, que é a peneira da necessidade. O que você tem para me contar sobre o meu vizinho vai reduzir a fome, a miséria, a violência, a corrupção, a poluição, vai melhorar a minha vida, a sua vida, hein? Pensando bem, não vai melhorar em nada, coisa alguma, respondeu o jovem admirado com a sabedoria daquele senhor. Então, meu jovem, já que não passou pelas três peneiras, eu não quero saber o que você tem para contar sobre o meu vizinho, concluiu assim o sábio da nossa historinha. Minha pedra, da próxima vez que alguém for te contar uma fofoca de alguém, lembre-se de fazer essa dinâmica das três peneiras, e se não passar por elas, enterre o assunto e será uma fofoca a menos circulando por aí, contaminando tudo e todos. Pense nisso, fique com Deus e até o próximo vídeo e valeu!